Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, e ele era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. E você diz, amém? Irmãos e irmãs, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Nós não entendemos muitas vezes os planos de Deus. Muitas vezes até parece que Deus está longe da gente, parece que o céu está de bronze, parece até que Deus está tão longe e Deus está em silêncio, e a gente se pergunta, Deus, o que está acontecendo? Que o Senhor não responde às minhas orações, que o Senhor está em silêncio em relação a alguma coisa que eu estou pedindo. Mas irmãos e irmãs, quando Deus, Ele está em silêncio para você, não significa que Ele não esteja agindo na sua vida. O silêncio de Deus não significa a não ação de Deus. Deus pode não falar, mas Deus está agindo e trabalhando em teu favor. A gente ouve os professores na escola falando, explicando, mas no dia da prova, eles, olha, hoje eu não vou falar nada. Hoje eu vou ficar em silêncio, o que eu tinha que explicar eu já expliquei, agora eu quero silêncio na sala, porque agora eu quero passar a prova para vocês. E às vezes Deus faz assim com a gente, no dia da prova, Ele se cala, para que nós possamos enfrentar esta prova. Este livro de Ester retrata que nossas atitudes então fazem toda a diferença nesse momento de dificuldade, nesse momento de batalha. Veja que esse livro retrata o silêncio de Deus, porque é o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus. Lá em Cantares de Salomão também uma vez só aparece o nome Jeová, mas Ester é o único livro da Bíblia que você pode ler os 10 capítulos, os 167 versículos, você não encontra a palavra Deus. Mas o fato de você não encontrar a palavra Deus, a pessoa de Deus está ecoando nas páginas desse livro. Sabe, não ver a palavra Deus aqui não significa que Deus não está presente. Se Deus, a palavra Deus não aparece, a mão de Deus está agindo nesse livro. O dedo de Deus está agindo neste livro. Ao contrário, irmãos, o trabalhar de Deus é visto claramente nesse livro cuja história é escrita no exílio. Tudo indica que essa menina, Ester, ela tenha nascido no cativeiro babilônico. Lá em Daniel capítulo 5, o Império Babilônico, ele estava operando no mundo, e o Império Medo-Persa, lá em Daniel 5, rouba-lhe o poder, e agora este homem chamado Assuero, ele assume o reinado do maior império do seu tempo. A história, portanto, se dá na capital de Suzã, que era a capital da Pérsia, no palácio do rei. É aqui que a história dessa menina, ela vai se desenrolar. Mas eu quero pensar com vocês, nos minutos que temos, acerca das qualidades dessa menina. As qualidades dessa moça chamada Ester, que fizeram a diferença na vida dela, e que se você tomar essas atitudes também farão a diferença na sua vida. Você crê assim? Diga amém. Perceba que quando você olha para essa menina, a primeira qualidade de Ester que eu encontro nela é que Ester tinha autoestima. Ester tinha o quê? Autoestima. Irmã Sandra, que foi quem falou aqui para nós, na sua palavra, que você não pode se desvalorizar, você precisa entender que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Ester tem autoestima porque... Por que eu consigo identificar isto? Quando você vai para Ester, capítulo 2, versículo de número 7, o texto diz, este criara a Radassa, que é Ester, cujo nome hebraico inclusive é estrela. Ele criou Ester, que era o primo dele, porque ela não tinha pai e nem tinha mãe. Ela era uma moça de bela aparência, formosa de vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha.
Essa menina, irmãos, ela não tem os seus pais. Agora imagine uma moça cujo pai faleceu, e agora que perde também a figura da mãe, a figura materna. Essa menina não tem chance de futuro. Essa menina não tem expectativa do futuro. Essa menina não tem esperança sobre o que poderá acontecer. Essa menina está vivendo uma situação dificílima, sendo cuidada pelo próprio primo, porque o pai faleceu, a mãe faleceu. Ela, portanto, não tem projeto para o futuro. Ela não tem planos para o que vem pela frente, ela não sabe o que vai acontecer, mas Esther mantém a sua autoestima, porque Esther serve o Deus Todo-Poderoso. Ela não se deixa sufocar por um alto flagelo, dizendo eu não posso, eu não consigo. Ela também não culpa seus pais. Sabe o que está acontecendo comigo? É porque meu pai faleceu, a culpa é dele, se ele estivesse aqui não estaria acontecendo isso. Sabe por que eu estou vivendo esse cativeiro e sendo criada pelo meu primo? É porque minha mãe faleceu. Deus não me ama, porque se Deus me amasse não levaria minha mãe. Não é isso que ela faz. Ela também não culpa a falta de oportunidade. Veja que essa menina entende que ela é única, que ela é especial, que ela é diferenciada, que ela serve um Deus grande, que o Deus do céu, pode ser que ela perdeu o pai daqui da terra, mas o Deus do céu continua sendo o seu pai. Que ela perdeu a sua mãe, mas o Deus do céu continua amparando. Esther não olha para a esquerda, Esther não olha para a direita, Esther não olha para trás, Esther não olha para frente, Esther olha para cima, porque ela sabe que é de cima que vem a sua vitória, é de cima que vem as bênçãos de Deus. E o Senhor nos traz aqui esta noite para dizer: a baixa autoestima está limitando o teu potencial. A baixa autoestima está limitando aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Se você não entender quem você é em Deus, quem vai fazer isso? A sua identidade está em Deus. Você não precisa deixar que a sua identidade seja marcada e maculada por outras pessoas. Mas pastor, lá na empresa alguém está com inveja de mim. A inveja dessa pessoa não pode mudar quem você é. A inveja é dela, não é sua. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Mas tem alguém com ódio cruel de mim, chegou a falar isso, que me odeia. O ódio daquela pessoa não muda o seu coração. Você é filho de Deus. Se ela quiser ter ódio, que tenha. O seu coração está derramado de amor e de graça e de misericórdia, porque a sua identidade está em Deus. Quantos podem louvar a Deus por isso? Você é especial. No meio de 8 bilhões de pessoas, não tem ninguém com a sua digital. Você já parou para pensar? 8 bilhões de pessoas na terra, não tem ninguém igual você. Você é única, você é único. Pare de se comparar. Pare de imitar os outros. Pare de comparar a sua vida com a vida dos outros. O plano que Deus tem com você é particular, é único, é exclusivo. Você é exclusivo. Você é exclusivo. Deus vai trabalhar na minha vida de um jeito, mas Ele não vai trabalhar da sua vida do jeito que Ele fez com a minha. Por quê? Porque eu sou melhor que você? Não. Porque você é melhor que eu? Não. Porque nós somos exclusivos para Ele. Deus não trabalha com a multidão, Deus trabalha no particular de cada um aqui essa noite. Com os meus olhos eu estou vendo, como já disse a irmã Emília, uma multidão, uma igreja florida, linda. Deus não é assim não. Jesus está andando em cada banco, está olhando cada coração, está analisando cada pensamento, e está dizendo: eu te trouxe hoje para o tete a tete, eu te trouxe hoje para conversar com você, eu te trouxe hoje para mudar a tua vida, eu te trouxe hoje para mudar a tua história. Não importa o que você perdeu, o que importa é que Deus te faz ganhar. Não importa o que ficou para trás, importa o que Deus vai preparar lá na frente. Não importa as perdas do passado, o que importa são as vitórias do teu futuro. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Esther tinha autoestima. Mas a segunda coisa que essa menina tinha era a presença de Deus na vida dela. Esther tinha a presença de Deus na vida dela. O rei Assuero vai fazer uma festa. A festa dele era tão grande que durou 6 meses, 180 dias. Isso está no capítulo 1
E no versículo de número 4, 180 dias durou a festa. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 meses. Irmãos, ele tinha tanta coisa que ele levou 6 meses para mostrar. Eu e você, acho que em 6 minutos mostra tudo. Mostra ou não mostra? Fogão, geladeira, carro, acabou. 6 minutos. Acho que nem 6, em 2 dá para mostrar. O homem era rico demais, era tanta coisa. E aquela festa, aquela coisa toda. A Bíblia vai dizer, bebida era à vontade. Eles começaram a beber. No primeiro dia, segundo, no 7º dia, já os homens trôpegos, bêbados, o rei tem uma ideia insana de pedir que a rainha Vasti se apresente diante dele e diante dos seus amigos. Alguns criticam a rainha Vasti, outros elogiam. Por quê? Quem critica diz o seguinte: mas ela era rainha, ela tinha que obedecer o rei e ir lá dançar na frente dele e dos amigos. Outros elogiam, dizem não, ela não deveria ir mesmo. Irmão, eu não sei se eu vou elogiar ou vou criticar. O que eu sei é que Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. E a proposta foi: chama. E ela disse: eu não vou. Eu não vou ficar mostrando o meu corpo, eu não vou ficar dançando para um monte de homem, tudo bêbado, tudo chapado. Eu não vou. E ele ficou bravo, ficou indignado. Chamou os seus súditos, os seus conselheiros e falou: o que eu faço? E um deles falou: você tem que destituir ela do cargo. Por quê? Porque se você não destituir ela do cargo, daí os maridos não vão ter moral mais, porque as mulheres vão mandar nos maridos do reinado. Porque daí na hora que algum marido fazer alguma coisa, ela fala: não faço. Daí vai ficar tudo assim: não faço. Então você tem que ser firme, não é? Um amigo meu falou: pastor, mulher é assim, você deixar ela pôr o pezinho, ela já começa a mandar em tudo. Eu não estou dizendo que ele está certo, ele que falou, não fui eu. Não vou nem olhar para esse lado aqui, eu vou olhar para frente. E agora o rei diz o seguinte: olha, vamos destituí-la do cargo. Vamos destituí-la do cargo. Rainha Vasti é destituída do cargo. O rei espera passar aquele momento e diz assim: eu preciso constituir uma nova rainha. E agora, irmãos, vai ter o primeiro evento, não é? Da Miss Pérsia daquele tempo. Tem Miss Mundo, Miss Brasil. Vai ter o primeiro momento onde as meninas, elas vão se preparar para serem a futura rainha. O texto diz no capítulo 2 que eles começam a ir em busca dessas meninas, e dentre essas moças ele iria escolher uma menina para que pudesse ser a rainha. No capítulo 2, versículo 9, diz a Bíblia que quando Ester entrou diante da presença do rei, a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, e ele se apressou em dar-lhe os seus enfeites, os seus alimentos, e dar a ela 7 moças de respeito da casa do rei, e as fez passar com as suas moças o melhor lugar da casa das mulheres. Essa menina tinha a presença de Deus na vida dela. A palavra Ester significa estrela, a palavra Ester significa brilho, e essa menina tinha o brilho da presença de Deus na vida dela. O que é que você precisa? Você precisa do brilho da presença de Deus. A presença de Deus faz uma pessoa brilhar. A presença de Deus muda o seu jeito quando você chega na empresa. Não chegou você e Jesus, chegou a presença. Quando você chega na escola, você não chegou sozinho, chegaram 4, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você chegou com a presença, você carrega a presença, você exala a presença, você anda com a presença, porque Jesus Cristo está com você. Você precisa da presença de Deus. Ontem fui Alfredo Marcondes, aniversário do pastor. Acabaram me colocando para ser o pregador do culto. E antes de eu pregar, a filha dele disse: eu moro a 600 quilômetros daqui. A 600 quilômetros daqui eu moro. Mas eu quero dizer a vocês que o poder de Deus na vida do meu pai chegou lá onde eu moro. Quando a médica me chamou para conversar e eu falei do meu pai, ela pediu oração pelo meu pai. E quando eu liguei para o meu pai orou. A presença de Deus encheu aquele lugar onde nós estávamos. Você precisa da presença de Jesus na sua vida.
Porque se você tem a presença de Jesus na sua vida, a presença de Jesus é que vai fazer a diferença. Irmãos, o que faz a diferença na vida de um pregador não é a eloquência do pregador, mas é a presença de Deus na vida do pregador. O que faz a diferença na vida de um músico, na vida de um cantor, não é a habilidade para tocar o seu instrumento ou a afinação na sua voz, mas é a presença de Deus na vida dele. O que faz a diferença na vida de um jovem em uma empresa não é só a sua capacidade intelectual, mas é a presença de Deus na vida dele. Um jovem cheio da presença, uma criança cheia da presença, uma dona de casa cheia da presença, faz a diferença onde chega. A Bíblia diz que quando Pedro estava andando pelas ruas de Jerusalém, a sombra de Pedro, quando passava perto de um enfermo, o enfermo era curado na hora. Não era Pedro, mas era Jesus na vida de Pedro. Não era Pedro, mas era a presença de Deus na vida de Pedro. A Bíblia diz que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas. Não é Paulo pelas mãos de Deus que faz maravilhas, mas é Deus pelas mãos de Paulo que faz maravilha. Não é você, é Deus. Não é você, é Deus. Não é você, é Deus. É a presença de Deus na vida de Esther. E com essa presença, Esther nos ensina uma terceira lição. Ela aproveitou as oportunidades que estavam diante dela. Ela tinha autoestima, ela tinha a presença de Deus, e ela aproveitou as oportunidades que estavam diante dela. Irmãos, o texto diz que foi um ano, capítulo 2, versículo 12, um ano para se preparar, e essas meninas, um ano com massagens, com óleos de mirra, com especiarias, um ano, irmãs, já pensou? Só cuidando da pele e do cabelo, pelo amor de Deus. Que mulher que não quer um negócio desse, irmão? Um ano, só com os melhores cremes, um ano cuidando do cabelo, um ano de boa. E assim elas estavam se preparando. Mas enquanto Esther estava se preparando aqui, Deus estava trabalhando lá. Enquanto Esther estava se preparando aqui, Deus estava trabalhando lá. Enquanto você veio para o culto aqui, Deus está trabalhando ao teu favor lá na sua casa. Enquanto você veio para essa reunião, Deus está trabalhando lá onde você tem o seu emprego, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Vai uma, vem outra menina e vem outra. No capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: chegou, pois, a vez de Esther. Chegando, pois, a vez de Esther. Vamos ler só essa primeira frase aí de cima. 1, 2, 3. Chegando, pois, a vez de Esther. Não ouvi, vamos mais forte. Chegando, pois, a vez de Esther. Deixa Deus usar a tua boca de olho aberto. Diga para alguém: vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua vez, oh glória a Deus, vai chegar a tua vez. E quando a tua vez chegar, agarra a oportunidade. Quando a tua vez chegar, aproveita a oportunidade. Quando a tua vez chegar, abraça a oportunidade. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez, vai chegar o teu momento. Os céus vão se abrir, a mensagem vai chegar no WhatsApp, alguém vai tocar a campainha, alguém vai te colocar numa proposta de trabalho, alguém vai te oferecer um salário melhor. A proposta vai chegar. Abraça a oportunidade, porque vai chegar a tua vez. Uma moça sem nome, uma moça sem os seus pais, uma moça sem nome no sentido de ninguém conhecê-la. Ela agora se apresenta, e quando ela se apresenta no capítulo 2, versículo 16, e assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, no mês de Tebete, no 7º ano, versículo 17, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as outras, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Agora, irmãs, imagine a cena do momento. O que é que se passava na cabeça daquela menina, quando ela está ali parada, e ela descobre que ela foi a escolhida, e o rei prepara o momento. A menina agora recebe uma coroa real sobre a sua cabeça, e ela é estabelecida como rainha da Pérsia.
Essa menina, ela aproveita tanto essa oportunidade que nesse momento em que essa coroa é colocada em sua cabeça, eu imagino, irmãos, que muita coisa passou na mente dela. Talvez ela chorou por dentro, não chorou por fora, porque se segurou. Lembrou de quando ela sepultou o pai, lembrou de quando ela soube da notícia da mãe, lembrou de quando ela estava a 1000 quilômetros de casa, lembrou de quando o seu primo a ajudou criando-a, lembrou de todos os sofrimentos que ela passou no passado, e agora chegou a hora do rei colocar uma coroa sobre a cabeça dela, chegou a hora do rei encontrar graça, chegou a hora do rei honrá-la. Irmãos, Deus vai te honrar, vai chegar a tua hora, e quando a tua hora chegar, Deus vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você enfrentou. Quem crê nessa palavra? Tinha 8 para 9 anos de idade, morávamos em uma cidade e meu pai não conseguia honrar os aluguéis, e o dono daquela casa, ele foi lá com homens drogados na frente de casa para ameaçar o meu pai. Nós tínhamos uma bicicletinha amarela que a gente gostava muito, eu e meu irmão andávamos com ela, era uma só para os dois, então a gente ia fazendo aquele roteiro de horário cada um. E a primeira coisa que aquele homem, um daqueles moços fizeram foi pegar aquela bicicleta e levá-la embora. Me lembro como se fosse hoje da cena da minha mãe, como a galinha junta seus pintainhos debaixo de suas asas, os 2 filhos aqui, a filha mais nova, minha irmã aqui, e nós chorando, e aquela cena terrível, o homem fazendo aquele momento de ameaça com meu pai, e ali ele levou aquela bicicleta. O tempo passou e eu não esquecia disso não. Ah, mas isso é tão pequeno, pastor. Pequeno para você que não perdeu a bicicleta que se amava. Para mim era um negócio muito grande, muito importante. E daí quando eu fui crescendo 14 anos, 15 anos, às vezes eu orava e falava: Deus, o Senhor é uma bênção na minha vida, mas o Senhor também, bendita a hora que o Senhor foi deixar levar aquela bicicleta. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Por que o Senhor deixou? Por que o meu pai não tinha dinheiro para pagar o aluguel? E ficava questionando, 14, 15, 16, 17... Irmãos, lá para os meus 30 e poucos anos, surge-me uma oportunidade de ir viajar para Israel. E eu entro naquele avião com 14 horas de voo de São Paulo até Londres. Quando eu estou lá no alto com aquele avião com 300 pessoas dentro junto comigo, o Espírito Santo brada dentro do avião e diz: lembra da bicicletinha amarela, quando eu tiro a bicicleta para te fazer andar de avião. Quando eu cheguei em Londres e voltei para o Brasil, eu fui ler a história de Edmeia Williams, uma grande serva de Deus que tem um centro de trabalho com crianças no Rio de Janeiro, uma comunidade. E ela trabalha alimentando as crianças e evangelizando. Veio uma chuva torrencial e levou vários barracos, inclusive o barraco que ela trabalhava. Ela foi orar, brava com Deus, e disse: Deus, o Senhor é o dono da chuva. E não tinha problema derrubar os outros barracos não, mas justo o barraco que eu faço trabalho com crianças carentes aqui nessa comunidade, pobre do Rio de Janeiro. Irmãos, alguns dias depois, alguns pastores descobriram que Edmeia Williams estava numa situação difícil e começaram a mandar oferta. Irmãos, eu vou resumir a história. Depois de pouco tempo, irmã Edmeia Williams havia construído um prédio dentro daquela comunidade. No dia da inauguração, ela saiu para um cantinho e foi buscar a presença de Deus sozinha. E quando ela foi buscar a Deus, ela disse: Deus, me perdoa por aquilo que eu falei. E o Espírito Santo gritou no coração dela: quando eu tiro o teu barraco, é para te dar um prédio novo. Oh, irmãos, o Senhor me traz aqui essa noite para te dizer: quando Ele tira a sua bicicleta, é para fazer você andar de avião. Quando Ele derruba o teu barraco, é para te dar um prédio novo. As coisas que você supostamente perdeu no teu passado não se comparam com a estrada do teu futuro, que Deus está te preparando. Vitória, 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 vitória. Levanta a mão para o céu quem crê, porque as oportunidades estão chegando na tua direção. E tem alguns aqui que vai ser esse ano, uma oportunidade vai chegar e você vai lembrar da palavra profética. Abraça a oportunidade, porque Deus está falando ao teu coração. Oh, eu sinto Deus nessa palavra. Esther tem autoestima, Esther tem a presença de Deus, Esther aproveita as oportunidades. 4, Esther usa a sua função para abençoar pessoas. Veja aqui, agora ela se torna rainha. E no mesmo tempo em que ela se torna rainha, no capítulo 2, versículo 21 a 23, há um motim contra o rei. 2 homens, Bigtan e Teres, querem matar o rei.
E o versículo 22 diz que Mardoqueu descobriu. E quando ele descobriu, ele contou para a rainha e disse: olha, estão querendo matar o rei. E Esther disse para o rei: estão querendo matar o senhor. E no versículo 23 diz a Bíblia que ele foi livre, porque foram descobertos aqueles homens. E o texto diz: isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Vou repetir: isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Não pense você que o ensaio que você vem não está escrito no céu. Não pense você que um dia que você vem no culto de dia de chuva não está registrado no céu. Não pense você que ao está registrado no céu. Está tudo escrito no livro de Deus, e na hora certa a recompensa de Deus vai chegar para a tua vida. Ela agora assume o reinado. Mas também um homem chamado Amã, no capítulo 3, assume uma posição muito alta. Capítulo 3, versículo 1, Amã assume uma posição muito alta, mais do que todos os demais. E a Bíblia diz que todo mundo se inclinava para ele. Todo mundo, ele se colocava diante dele. Mas a Bíblia diz que, no capítulo 3, versículo 7, que Amã, ele tinha muita raiva de Mardoqueu. Porque no versículo 5 diz: Amã tinha raiva porque Mardoqueu não se inclinava e nem prostrava, e Amã encheu-se de furor. Veja, irmãos, que o texto vai nos dizer que Amã está com ódio de Mardoqueu, que era o primo de Esther, porque ele não se dobrava diante de Amã. Amã era arrogante, Amã era soberbo, Amã queria tudo na mão. Ele queria que as pessoas se debruçassem diante dos pés dele. Ele era, irmãos, aquele que se achava a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Mas Mardoqueu tinha princípios e valores para a sua vida. Agora, irmãos, veja que ao assumir a função, ele faz uma trama e faz uma lei, e diz para o rei: o rei, tem um povo aí que está complicando a situação, está desobedecendo o senhor. Se o senhor me permitir, vamos fazer uma lei para matar esse povo. Irmãos, o rei não sabia que o povo que ele queria matar era o povo, todos parentes da rainha, de Esther. Mas ele estava fazendo aquilo de ódio de Amã, de ódio do povo de Deus. E o rei disse: pode fazer, não tem problema não, pode fazer. Irmãos, quando o Mardoqueu descobriu a situação no capítulo 4, irmãos, o texto diz que ele pega panos de saco e de cinza, ele sai pelo meio da cidade, ele sai clamando: o meu povo vai morrer, o meu povo vai morrer. E a notícia chega para a rainha lá no palácio: o seu primo está feito um doido aí na rua, gritando aí, com roupa rasgada, e diz que a coisa está feia. E ela diz: pergunta para ele o que está acontecendo. E ele falou: está acontecendo isso, isso e isso, e você precisa fazer alguma coisa. E no versículo 11 do capítulo 4, ela manda um recado e diz para ele: olha, diga para ele o seguinte: homem e mulher que entrar diante do rei sem ser chamado, vai ser sentenciado à morte, vai morrer. E aí no capítulo 4, versículo 13, Mardoqueu olha para ela e diz: olha, Mardoqueu diz para ela: manda avisá-la e diga para a rainha: não imagines em teu ânimo que você vai escapar também não. Sendo mais do que todos os outros judeus, você é judia também, você tem sangue hebreu nas veias, você não vai escapar. Aí no versículo 14 ele diz assim: se você se calar nesse tempo, vai vir socorro e livramento da outra parte, mas você e a casa do teu pai vai perecer. Aí ele pergunta: quem sabe, rainha, não é para esse tempo que Deus te colocou no reinado? Para que você está exercendo essa função na igreja? Para que Deus colocou algo nas suas mãos? Deus não te chamou para amaldiçoar, Deus te chamou para abençoar as pessoas. O que você está fazendo com a função que Deus te deu? Use a função que Deus te deu para abençoar as pessoas. Use o cargo que Deus te deu para abençoar as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas. Deus está dizendo essa noite: não fique quieto, busque ajuda do alto, busque socorro do alto, porque livramento vai vir de uma parte e da outra. Se você não buscar, quem vai perder a bênção é você. Eu não quero perder a bênção, eu quero buscar a presença do Rei Jesus. Quantos querem buscar a presença de Deus? O texto diz
No capítulo 4, versículo 16, que ela disse: vai, manda avisar o meu primo, vamos jejuar, aqui dentro eu e as meninas vamos jejuar durante 3 dias e 3 noites também, e eu vou entrar na presença do rei, se for para morrer que morra, mas eu estou junto nessa batalha, para que o nosso povo não pereça. Essa Esther, irmãos, ela tem autoestima, ela tem a presença, ela aproveita oportunidades, ela usa a sua função para abençoar, mas em quinto lugar, ela confia totalmente na ação de Deus. Diga comigo, ela confia totalmente na ação de Deus. Esther, no capítulo 5, entra na presença do rei, ele falou: o que você quer? Eu quero uma janta, um banquete, o senhor, Amã e eu, porque ela ia contar para o rei: o Amã está querendo matar meu povo. Daí eles vêm para a janta. Quando eles chegam para jantar, ela diz: o que você quer? Pode falar. Irmãos, eu não sei por que ela fez isso, mas eu não sei por que assim, eu sei que Deus estava trabalhando. No capítulo 5, versículo 8, ela diz assim: olha, que vocês venham amanhã de novo para esse jantar. Vem amanhã de novo. Mas o Amã vai para casa alegre e chama todo mundo. Vocês não sabem, gente. Olha, eu estou no mais alto cargo lá do império. Olha, eu sou respeitado. Todo mundo dobra o joelho para mim. Hoje mesmo, vocês não sabem da maior. Só eu, o rei e a rainha num banquete. Ele não chamou mais ninguém. Só chamou Joe. Joe em espanhol é eu. Só chamou eu. Só eu. Sou Joe. Eu sou o melhor de todo mundo. Daí ele falou assim: só que eu tenho um negócio que, sabe, não sai do coração. O que é? É aquele bendito daquele Mardoqueu que não dobra o joelho perante mim de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí a mulher dele, que era quase igual ele, ou pior, no capítulo 5, versículo 14, e disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: faz o seguinte, rapaz, faz uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diga para o rei para enforcar Mardoqueu, e entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Mandou fazer a forca. Rapaz, que ideia boa! Irmãos, côvado é meio metro. Uma forca de 50 côvados é uma forca de 25 metros de altura. E você vai montando essa forca para você amanhã falar com o rei para enforcar esse homem e você ficar livre dele. Mas, irmãos, o capítulo 5 termina no versículo 14, mas tem o capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite. Que noite? Em que ele estava preparando a forca. Naquela mesma noite. Que noite? Em que ele estava preparando a vingança. Naquela mesma noite. Que noite? Em que ele estava desejando matar a Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Oh, glória a Deus! Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. A mãe está preparando a forca, o rei está sem sono. A mãe está preparando a morte, o rei está preparando a vida. A mãe está preparando a derrota, o rei está preparando a vitória. Eu declaro que Satanás está armando alguma coisa contra você, mas neste mesmo dia, o Deus do céu está dizendo: enquanto o diabo está armando a tua derrota, eu estou preparando a tua vitória. Enquanto o diabo quer te matar, eu estou preparando algo grande para a tua vida. Levanta a mão quem recebe esta palavra. Deus vai tirar sono de gente, Deus vai fazer alguém sonhar com você, Deus vai fazer alguém lembrar de você, mas Deus vai agir na tua vida e vai agir na tua causa. Se você recebe esta palavra, diga alguma coisa para Jesus. Ele está trabalhando. O Amã armando a forca, e o rei vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Não consigo dormir, não consigo dormir, não consigo dormir. Faz um negócio, lê alguma coisa para mim. E eles abrem justamente ali. Lê para mim. Olha, rei, está escrito aqui o seguinte, ó: houve um dia em que Mardoqueu estava à porta do rei. 2 eunucos do rei da guarda da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos do rei. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele mandou avisar a rainha. E a rainha falou com o senhor, e o senhor não foi morto. Ele falou: para um pouco a leitura. Quem é o nome dele? Mardoqueu. Já fizeram alguma coisa para honrá-lo? Eu acho que não. Ai, irmãos,
O Deus do céu, enquanto o diabo está armando a cova para você, Deus está pensando: como é que eu vou honrar aquele povo de Regente Feijó? Deixa eu preparar honra para aquele povo, deixa eu preparar alguma coisa grande para aquele povo. Receba esta palavra. O inferno quer te matar, mas o céu está preparando algo grande, algo poderoso, algo maravilhoso para a tua vida. O rei vai perder o sono e a vitória tua será grande. O dia amanheceu, a forca estava pronta, a mãe está indo no palácio. E quando o dia amanhece, o rei diz: eu preciso honrar. Eu preciso honrar. Quem é que está aí no pátio? Estou escutando uns passos aí. É Amã. Rapaz, chama ele para me dar uma ideia. Ô Amã, você chegou numa boa hora, rapaz, eu preciso de uma ideia. Olha, capítulo 6, versículo 6. E entrando Amã: o que você fará, Amã? Eu queria que você me ajudasse. O que dá para fazer para um homem de cuja honra eu me agrado? Eu queria assim honrar. Aí Amã disse no seu coração, ele não falou com o rei, ele disse no meu coração: de quem se agradará o rei para fazer honras mais do que a mim? Eu não falei, irmão, que ele achava a última bolacha do pacote? Deve ser eu, só pode ser Joe. Deve ser eu. Daí no versículo 7, pelo que disse Amã: olha, quanto ao homem no coração, que é eu, de cuja honra o rei se agrada, que é eu. Versículo 8: traga uma veste real, de que o rei costuma se vestir, e faça o seguinte: coloca ele no cavalo em que o rei costuma andar, aquele cavalo bonito, isso, e coloca a coroa real na cabeça dele, e entregue-se a veste e o cavalo dele na mão de um dos príncipes do rei, e o rei olhando para ele, e dos maiores, e vista-se dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada. E faz o seguinte, rei: leva ele de cavalo pelas ruas da cidade, e manda o príncipe gritar: é assim que se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ele olha para ele e diz: rapaz, que ideia fantástica. Talvez ele falou: mas eu queria só falar um negócio. Ele ia falar: eu tenho uma forca para você enforcar o Mardoqueu. Não, você não vai falar nada. Apressa-te, toma a veste, o cavalo que você acabou de dar ideia, e faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado na porta do rei, e não deixa que nada do que você falou caia por terra. Eu quero veste real, eu quero o meu cavalo, eu quero a coroa real, e eu quero você puxando a cordinha do cavalo pela cidade, dizendo: é assim que se faz a um homem de cuja honra o rei se agrada. Oh, levante a mão para receber esta palavra, levante a mão para receber esta palavra. Provérbios 26 e 27, o que abrir uma cova cairá nela, o que abrir uma cova cairá nela. Se estão armando alguma coisa contra a tua vida, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. Contigo está o Deus Todo-Poderoso, contigo está o general de guerra, contigo está o Senhor dos exércitos. Ele está com você. Deixa Deus usar a tua boca para terminar a mensagem. Diz para alguém: tem honra de Deus chegando. Vai, diga aí: tem honra de Deus chegando. Diga aí: tem honra de Deus chegando. Tem honra de Deus chegando. Urabacantaraia. Tem honra de Deus chegando. Tem honra de Deus chegando. Deus vai te honrar. 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 Você verá a honra de Deus ouvindo as tuas orações. Oh, quantos podem adorar o Deus de Esther aqui essa noite? Quantos podem adorar o Deus de Esther aqui essa noite? Chegou o dia da janta. Ele já não estava com a mesma cara, ela estava com a cara feia. Pois é, você me chamou, rainha, para jantar. Eu chamei o senhor. O que está acontecendo? E ela diz no capítulo 7 e 4: estamos vendidos, rei. Eu e meu povo estão querendo destruir a gente, matar a gente, estão querendo acabar com a gente. Versículo 5, o rei disse: quem é esse, mulher? Quem que está querendo fazer isso com você? Versículo 6, Esther disse: o homem, o opressor, o inimigo, é esse aí, ó, está sentado do seu lado, é Amã. Irmão, na linguagem de hoje, a casa caiu.
E a casa vai cair para quem é invejoso, a casa vai cair para quem é traíra, a casa vai cair para quem é falso, a casa vai cair para quem não é sincero, a casa vai cair para quem é fingido, a casa vai cair, mas Deus vai honrar o seu povo. E uma coisa ficou tão feia que o rei foi lá fora, e o Amã falou: acabou, a casa caiu. Quando ele foi lá fora, irmãos, ele pegou, para piorar a coisa, ainda deita nos pés da mulher, da rainha, para rogar pela vida dele. No versículo 8, o rei volta. Quando ele volta do jardim, irmãos, que ele olha Amã caído, prostrado sobre o leito em que ela estava. Então ele falou: agora você está querendo forçar a rainha perante mim também. Agora a coisa ficou séria. E saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. A coisa ficou feia. Aí chegou a notícia. Então disse Abana, um dos eunucos: olha, ele fez uma forca de 50 côvados de altura, o Amã fez, para Mardoqueu. E o rei falou: então você vai lá na forca que ele fez, enforca ele. Irmãos, eu não vim aqui pregar uma mensagem de vingança, sabe, que a gente viu passar, sabe, sabor de mel. Não, nós não desejamos o mal para ninguém. Nós não estamos aqui para dizer que não é isso, não. O evangelho é amor, é perdão, é misericórdia. Mas a palavra que Deus está falando é esta: eu vou honrar os que me honram, e eu vou envergonhar aqueles que não são sinceros na minha presença. Deus tem Amã para ele tratar, mas Deus tem Mardoqueu para ele honrar essa noite. E ele vai honrar aqueles que o honram. Ele vai honrar aqueles que o honram. Ele vai honrar aqueles que o honram. A igreja...